Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui hoje pra gente conversar sobre engordar. Por que a gente engorda? Como que a gente engorda? Todo mundo tem essa dúvida, né? Todo mundo se questiona, nossa, mas o que eu fiz? Por que eu engordei? Por que eu ganhei peso? Existe uma diferença entre ganhar peso e engordar, tá? Tem um vídeo anterior onde eu explico melhor essa diferença, mas aqui dá pra gente entender o seguinte: ganhar peso é uma coisa, que pode não ser só de gordura, e engordar é ganhar peso realmente de gordura no nosso corpo, de tecido de gordura. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem um vídeo bem bacana falando sobre essa diferença, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre engordar, sobre ganhar gordura no corpo. Outro ponto que é bem interessante antes da gente entrar efetivamente no assunto é saber qual a importância, por que nós temos gordura dentro do corpo. Eu costumo brincar com meu paciente, porque cada vez mais a gente recebe, né, pacientes que querem descer o percentual de gordura, ter cada vez menos gordura dentro do corpo. Então eu explico que a gordura, o tecido gorduroso, ele não está no nosso corpo só para nos irritar. Existe uma funcionalidade, existe um porquê, né? É um tecido funcional. Então é um tecido hormonal, né? Ele modula todos os nossos hormônios, ele serve para manter a nossa temperatura, serve como proteção dos nossos órgãos, tá? Além de ser fonte de energia, é a nossa reservinha de energia, tá? Então é um tecido que ele é importante. É lógico que tudo que é polarizado, né, tudo que é ou a falta ou o excesso, pode vir a causar doença. Então, falta de gordura no corpo, um percentual muito baixo, nós temos problemas de saúde, principalmente quando relacionados a hormônio, a produção hormonal. Assim como o excesso também traz doenças, né? Se torna um corpo inflamado. Então, uma quantidade adequada à nossa a individualidade, lógico, cada um tem a sua individualidade, mas uma quantidade adequada é muito importante, tá? Gordura não é desprezível, então assim, não tenham medo. Quando muitas vezes a gente no consultório fala, olha, você tem tanto de gordura, a pessoa se assusta, não quero, não, é necessário. Gordura, tecido gorduroso é um tecido funcional. Uma das funcionalidades dele é armazenar energia para o nosso corpo. Nosso corpo tem predileção para armazenar gordura, ele é eficiente nesse processo, porque ele nos deixa resguardado se nós tivermos alguma necessidade de utilizar a gordura, a gente possa manter por um bom tempo sem consumir nenhum alimento e usar essa gordura como fonte de energia. Cada grama de gordura nos fornece 9 calorias de energia, então ele é um tecido importante para isso, tá? Porém, quando nós pensamos em engordar, em ganhar gordura, a gente tem que pensar também que é um processo crônico, tá? Mas ele é um processo dinâmico. Então, nós armazenamos gordura e disponibilizamos gordura constantemente. É um processo dinâmico. Então, o corpo armazena conforme a necessidade, existe a quebra, existe a mobilização dessa gordura, existe a quebra. Se há necessidade de usar, essa gordura é usada, né? A gente chama de oxidada, senão ela se forma novamente, armazena novamente, aí conforme nós comemos, existe um estoque, esse estoque novamente é mobilizado conforme a nossa atividade diária. Então, é um processo dinâmico, mas é um processo para ganhar, é um processo crônico. O que isso significa? Significa que ele leva um certo tempo. Dificilmente alguém vai ganhar 1 quilo de gordura em 2, 3 dias ou num final de semana. É um processo que vem cronicamente acontecendo até que se define que efetivamente recebeu 1 quilo de gordura. Por quê? Porque para a gente ganhar 1 quilo de gordura, nós temos que consumir a mais daquilo que no nosso corpo precisa por dia, 7.500 calorias, tá? Então você imagina como isso é difícil você em um dia ou dois consumir 7.000 calorias a mais daquilo que o seu corpo necessita. Para vocês entenderem, eu gosto sempre de apresentar uma continha. Então vamos pensar num período, tá? Bacana para
pra gente poder dizer assim, não, realmente pode ter sido de gordura, que é aproximadamente ali 10 dias, por aí, tá? Então uma pessoa que ela precisa de 2.000 calorias por dia, tá? Talvez apareça aí a continha para vocês verem em algum lugar do vídeo. Para manter o gasto, né? O gasto, o consumo energético dele, então 2.000, no montante de 10 dias ela deveria consumir 20.000 calorias. Porém, detectou ali que houve o ganho de 1 quilo de gordura nesse período de 10 dias, tá? Então, provavelmente, essa pessoa consumiu 27.500 calorias, tá? Ou seja, o que a gente pode imaginar isso, que ela veio durante esses 10 dias, né, consumindo a mais diariamente, em média de 700 a 800 calorias, tá? Que no final de 10 dias totalizou o ganho de 1 quilo de gordura. Então imaginamos que ela, durante esse período, né, de 10 dias, diariamente ela consumiu esse excesso, 700 a 800 calorias por dia, que totalizou ali em 10 dias um ganho de 1 quilo de gordura, tá? Aí a gente fala, nossa, mas 700, 800, o que é? Isso é muito, isso é pouco? É fácil de consumir? Então, pra gente também pensar juntos aqui. Não é difícil, tá? E quando a gente trata principalmente daquele modo, que eu falo isso muito para meus pacientes, o modo off do final de semana, como se no final de semana as calorias não fossem contadas, então é muito comum a gente detectar paciente que passa às vezes 1.000 calorias daquilo que realmente o corpo dele precisa. E aí, lógico, como eu falei, num processo crônico, aquilo vai acumulando e num total de dias esse peso em gordura vai aparecer. Então, pra gente pensar, olha só, por exemplo, vamos lá, vamos pensar em beliscos, tá? Porque geralmente esses excessos, eles às vezes não ocorrem, por que a gente muitas vezes não percebe? Eles não ocorrem nas nossas refeições principais, elas geralmente ocorrem nos beliscos, nos petiscos, principalmente alimentos que não nos trazem saciedade, né? Porque se trouxesse saciedade, a gente simplesmente substituiria, né? Deixa de comer, sei lá, o arroz e feijão, substitui por outro, e aí você vai manter 2.000, 2.100 calorias? Não. São geralmente provindas de alimentos que não trazem saciedade. Então você come esse alimento e continua comendo aquilo que o teu corpo precisa, tá habituado a comer. As refeições normais do dia a dia. Então, por exemplo, a gente pensar aquele salgadinho que eu brinco que suja a mão, suja a casa toda, bem laranjinha, um pacote, tá, que tem em torno ali de 150 gramas, eu acho, vai fornecer 700 calorias. Então, ó, um pacote desse, por exemplo, já bateu a quantidade de excesso. O que mais? Um pacotinho de amendoim, 60 gramas, que dá mais ou menos um punhadinho na mão, também 300 calorias. Uma latinha de cerveja, se não me engano, dá em torno de 150 calorias, uma taça de vinho 120. Então, olha como a gente, pensando, né, no dia a dia, como que nós vamos colocando calorias no nosso dia a dia, e isso pode vir a aumentar, pensando num processo de dias, né? E não tô falando só de coisas que todo mundo talvez justificariam aqui, mas são alimentos que eu não costumo comer ou porque não são ditos como saudáveis. A gente pode pensar também em alimentos ditos como saudáveis, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente tem esse mix, tá? De castanhas, tem 25 gramas, um pacotinho desse, é bem pouquinho. Eu vou abrir até para vocês, pra gente ver a quantidade, que não é muito, tá? Quanto isso vai gerar, a gente come isso aqui, ó, sentada, né, enquanto trabalha, vai nos fornecer coisa de 130 calorias, tá? Um copo de suco de uva de 200, 300 ml vai nos fornecer em torno de também 200, quase 300 calorias. Então, olha como se isso não for computado, não foi computado naquelas 2.000 calorias que devemos consumir durante o dia, vai gerando excesso, tá? Independente de ser fonte de um alimento saudável ou não. Lógico que a saciedade, por exemplo, um mix desse de castanhas que eu mostrei para vocês,
Pode, para algumas pessoas, trazer uma certa saciedade, ou seja, a pessoa come e vai demorar para fazer a outra refeição. Para algumas pessoas, não. Isso é individualidade. Para algumas pessoas vai dar saciedade, para outras não. Então, pode ser contado como excesso mesmo, porque a pessoa vai comer isso e daqui a pouco ela vai fazer a refeição habitual dela, comer o tanto de calorias que ela costuma comer. Fazendo com que tudo isso seja o excesso, que eu brinco, o que transborda, né? Então, ali de pouquinho em pouquinho, nós vamos consumindo 500, 600, 700 calorias, que aí sim, como eu já falei anteriormente, no montante de 10 dias, vai gerar esse 1 quilo. Então, a gente não engorda da noite para o dia, né? Na verdade, são excessos que ao longo do tempo vão vindo e geram esse ganho de peso, tá? Outro ponto que é legal também a gente falar, até para entender, porque depois eu vou fazer um vídeo sobre como emagrecemos e por que emagrecemos, então é legal a gente falar aqui também que o acúmulo de gordura, ele é individualizado. Então vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de genética, depende de sexo, né? Então assim, mulheres ganham mais gordura na região do seio, cintura, quadril, bumbum, homem, abdômen, peitoral, às vezes bumbum. Vai depender também, por exemplo, se a pessoa passou por algum procedimento estético, então mulheres que fizeram, ou homens também que fizeram lipoaspiração, então a localização de acúmulo de gordura muda, já não é naquela área onde tinha antes, porque houve uma intervenção, então, mas acumula em outro lugar, não é que não deixa de acumular, mas muito pelo contrário. Geralmente quando faz abdominoplastia ou a lipo mesmo, né, como não tem espaço, vai acumular no tronco, no quadril, ou muitas vezes entre os órgãos, né? Então, esse também é um tipo de acúmulo que é mais perigoso, mais difícil de ser revertido, que é quando a gordura ela se acumula entre os nossos órgãos, né? Então, é um acúmulo bem perigoso para a saúde, tá? Como parâmetro de saúde. E isso acontece por diversos fatores, né? Como sedentarismo, qualidade realmente dos alimentos que são consumidos, enfim, tem diversos fatores que pode propiciar esse acúmulo de gordura entre os órgãos, tá? Então, é assim que nós ganhamos gordura, é assim que o nosso corpo adquire, porque para ele é um processo, vamos dizer assim, fácil, ele é eficiente em guardar gordura, porque ele entende como reserva. A gente só vai ganhar gordura tendo excesso calórico, né? Passando daquilo que, comendo a mais de calorias daquilo que o nosso corpo necessita, né? Não é, a gente não ganha gordura do nada, existe um processo para chegar nesse ganho de gordura. Então é isso, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como nós perdemos gordura, por que nós perdemos gordura e se é fácil ou não perder gordura, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários se vocês tiverem mais dúvidas que eu venho aqui e respondo para vocês. Até mais!